Boa noite ao pessoal de casa, espero que todos estejam bem. Vamos primeiro aos nossos avisos, né? Hoje é curtinho. Se alguém quiser fazer o atendimento fraterno na casa, né? Que é aquele bate-papo, quando a gente precisa contar algum problema, buscar alguma explicação, precisa vir a 2 reuniões públicas. Pode ser de quinta à noite ou de terça à tarde, 3h30? Isso, então, vindo a 2 tem que dar o nome para Marilda, e se vier no outro dia que ela não estiver aqui, quem estiver com o caderno, é só perguntar, quem está com o caderno? Eu sou fulano, eu já vim, então, a partir da segunda, já pode passar no atendimento fraterno, ok? Outra coisa, gente, lá fora, não sei se vocês perceberam, tem uns livros lá, né? Aqueles livros lá é assim, vai lá, dá uma olhada, gostou do tema, gostou do livro, pode pegar e levar, tá? Se quiser colaborar com alguma coisinha, com dinheirinho para casa, que a casa sempre precisa, deixa lá, tem uma caixinha, né? Tem uma caixinha lá, então pode deixar quanto quiser. E aí depois que leu, não precisa trazer de volta. Dá para outra pessoa, né? Esquece em algum lugar, sabe, coisas assim? Porque a gente às vezes faz isso, né? Às vezes você ganha um outro livro, você já tem, você vai e esquece em algum lugar, porque principalmente da doutrina é sempre válido, né? Tá bom? Então antes da gente... Diga. Nossa, e quantos quiser, aí, né? Às vezes gosta de mais de um tema, né? Beleza, só não pode levar para depois vender, né? Cachoeira. Então vamos lá, vamos fazer uma prece antes da gente começar o estudo da noite. Quem quiser fechar os olhos, fique à vontade. Eu sempre digo que a oração tem que partir do coração, então a concentração é que é importante. Então vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, rogando a eles todo amparo e proteção para os estudos e os trabalhos da noite de hoje. Que possamos, Mestre querido, trazer novos conhecimentos, mas acima de tudo, rogamos a Ti e a Jesus, que permita que esses conhecimentos possam fazer parte de nós, do nosso âmago, para que possamos, colocando-os em prática, sermos melhores, crescermos espiritualmente. E Te pedimos, como eternos pedintes que somos, as Tuas bênçãos, para que possamos sair daqui hoje em melhores condições do que quando chegamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, na mesma medida em que perdoarmos aos irmãos que nos ofenderam. Não permitas que caiamos em novos erros, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus. Então vamos lá, vamos olhar a boca primeiro. Bom, o estudo da noite de hoje, antes de eu dizer o que é, vamos primeiro fazer uma reflexão rapidinho, né? Qual é essa reflexão? O que seria a nossa consciência espiritual, ou a nossa visão espiritual? É tudo aquilo que a gente aprende com a doutrina e que a gente tenta pôr em prática, né? É o conhecimento da doutrina que muitas vezes a gente traz já de muitas encarnações, né? Eu costumo dizer, nós vamos falar disso mais na frente, então, qual a importância dessa visão espiritual? O conhecimento do Cristo. Em tese, né? Assim, porque, lógico, ele tem 100% da consciência plena na espiritualidade. Ele não tem nada mais material. Nós ainda temos muita coisa. Então, eu faço uma divisão que ela não existe na prática, porque a mente é uma só. A consciência é um reflexo da nossa mente, é um só. Mas a gente tem que entender que quando a gente foi criado lá atrás, a nossa consciência era basicamente material, e nós vamos entender por que também. E agora, mais aqui, vamos dizer que a gente está, sei lá, vamos ser otimistas, na metade do caminho, talvez não, acredito que não, eu também não acredito, mas enfim, vamos ser otimistas. Então a gente já tem uma parte de conhecimento, de consciência espiritual na nossa mente, mas como a gente vive na matéria, a gente usa mais
que a gente conhece da matéria, a visão material, certo? Então vou dar um exemplo, eu não ia dar, mas eu vou dar. Imagina que entra alguém aqui e fala assim para mim: Luiz, você é um bobão. Aí, se eu for trocar ideia com essa pessoa, usando a minha consciência material, como eu faria? Bobão é você, seu isso, seu aquilo, vem aqui que você vai ver. Não é assim? Eu não levo o desaforo para casa, né? Eu não levo o desaforo para casa. Isso é consciência material, gente, pura e aplicada. Qual seria um modelo de consciência espiritual, ou de uma visão espiritual? Eu pensar assim: pô, o cara falou que eu sou bobão. Tá, deixa eu me analisar, mas eu sou bobão? Pô, eu não sou bobão. Não sou, cara. Pelo menos eu acho que eu não. Então o que aquele irmão está falando é mentira. Uma bobagem. Eu vou me indispor com ele por causa disso? Percebem como é o raciocínio para usar a visão espiritual? Então o que eu faço? Eu falo: você tem razão, e eu saio por aqui que é para a coisa não ferver, né? Outro exemplo de visão espiritual. Pô, falou que eu sou bobão, pelo amor de Deus. Nossa, mas se eu me analisar aqui, pô, eu ainda sou, né? Eu tenho que ser sincero comigo mesmo, né? Vigiar e orar, vigiar é mim, não é isso? Eu ainda sou. Então ele está falando, está razão. Embora o que ele fale não me interessa, porque a gente não tem que se preocupar com a opinião dos outros, é isso? Tem que se preocupar com a gente. Embora o que ele fale eu até concorde, eu vou fazer a mesma coisa. Porque eu não tenho como brigar com ele se ele está falando a verdade nesse caso. Irmão, você tem razão. Eu saio por aqui para a coisa não aumentar. Percebe a diferença de usar a nossa consciência espiritual da consciência material? Muito bem. O tema de hoje tem a ver com o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que fala das aflições. Bem-aventurados os aflitos, é o título desse capítulo. Quando Jesus fez o famoso Sermão do Monte, Sermão da Montanha, no pé do lago de Genesaré lá, ele disse assim: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. É isso aí, né? No Evangelho, o Kardec só dá a primeira parte do título. E dentro desse capítulo, ele é um capítulo que fala bem os aflitos. Então ele fala de todas as aflições, das nossas aflições, né? De tudo aquilo que de certa forma causa um transtorno em nós, causa uma dor em nós, né? Aquilo que ainda a gente não consegue, às vezes, visualizar, que não seja uma dor, uma coisa que me prejudica, que me magoa, que me fere, né? E nesse capítulo, um item dele é a verdadeira desgraça, um dos vários itens, é um capítulo até grande e vale a pena ser lido, viu, gente? Vale a pena ser lido. Um dos subtítulos dele é a verdadeira desgraça, ou a desgraça real. Eu, olhando no evangelho que a Adriana tem lá em casa, eu nunca tinha visto esse tema, mas lá no dela fala assim: a verdadeira infelicidade, né? Mas no meu é a desgraça real, ou a verdadeira desgraça, né? E veja só, quando a gente fala nesse sentido de desgraça, o que a gente acha que é desgraça na nossa vida? Como a gente pode falar, o que são desgraças na nossa vida? O que vocês acham? O que é desgraça na nossa vida? Problema de saúde. Uma doença, um problema de saúde, às vezes um problema de saúde grave, que às vezes mexe com toda a família normalmente. Se for uma doença que às vezes é incurável, né? Mais ainda, né? Mas que mais? A gente vai tratar as desgraças como um conjunto de situações, tá? Mas que mais é desgraça na nossa vida? Falta do material, né? Às vezes, eu vou dar um exemplo que eu gosto de dar, porque assim, imagina uma pessoa que tem uma certa condição financeira, tem a família, os filhos, tem lá um certo conforto, porque o dinheiro traz conforto, uma certa segurança, porque às vezes você tem condição de morar num bairro mais seguro, etc. E de repente essa pessoa perde tudo. A família tem que deixar aquele bairro que é mais seguro e às vezes ir para um bairro mais inseguro, onde a criminalidade é maior. Tem que deixar aquele conforto, às vezes, e morar numa casa mais simples, que não tem tanto conforto. Nossa, que desgraça, né? Perder o que já estava acostumado, que a gente se acostuma fácil com as coisas boas, né? Quando a gente tem que voltar, às vezes, para certas realidades, é difícil. É uma desgraça para muita gente, não é isso? Que mais? Perda.
de uma forma, perda do quê? Perda de um ente querido, né? Normalmente, por quê? Porque, querendo ou não, a gente ainda sente aquela ausência depois de um tempo, né? Principalmente se a gente tinha muito contato, né? Poxa, que desgraça, né? Eu vivenciei quando meu irmão desencarnou, então eu vi como meus pais sofreram, até porque eles não tinham fé, né? Então sofre mais, sabe? Mas é uma desgraça de certa forma, porque causa muita dor. Que mais? Uma traição, por exemplo, né? Às vezes o homem trai a mulher trai o homem. Puxa, quando se descobre é uma desgraça, uma coisa, né? Uma traição no trabalho, você está lá com uns amigos no trabalho, de repente você está visando um posto melhor, aquele que você falava que era seu amigo te dá uma chinela, uma rasteira e toma o seu lugar. Puxa vida, que desgraça, né? Então veja, a desgraça nesse sentido desse tema do Evangelho é essa abordagem. Tudo aquilo que nos causa dor, tudo aquilo que nos tira do equilíbrio, que nos faz sofrer, nos causa dor, eu acho que é a melhor definição. Porém, Delphine de Girardin, que é o espírito que nos dá essa lição no Evangelho, Delphine de Girardin, ela era uma pessoa conterrânea e contemporânea do Kardec. Ela nasceu, se eu não estou enganado, no mesmo ano dele. Então ela chegou a participar até das mesas girantes lá na época. E ela acompanhou muita coisa do Kardec, dos seus estudos, né? E é ela que traz essa lição da verdadeira desgraça. E ela nos diz, com todas as letras, que nada dessas situações aí que a gente acha que é desgraça, são desgraças. Ou a verdadeira desgraça. Não é, né? E ela fala mais. Ela nos alerta o seguinte, que é muito interessante, talvez é um ponto-chave. Ela fala assim, que a gente tem que avaliar aquilo que a gente acha desgraça pelas consequências do fato. Então não é o fato em si, que normalmente a gente fala, nossa, aqui aconteceu uma desgraça aqui. Mas quais são as consequências do futuro daquele fato? É assim que a gente tem que avaliar a verdadeira desgraça. E veja que é difícil para a gente, né? Porque como seres espirituais, porém ainda muito materializados, a tendência é a gente usar a consciência material quando a gente sofre algum tipo de desgraça na nossa vida. Então é difícil a gente visualizar isso que ela está falando, né? Mas ela tem razão e nós vamos ver por quê, né? Então veja só, quando a gente fala que é necessário para a gente poder entender qual é a lógica desse sofrimento, qual é a lógica dessas aflições, né? Para a gente poder entender a lógica que existe nisso, a gente precisa lembrar que nós somos seres espirituais e que deveríamos raciocinar, pensar, mesmo estando na matéria, com a consciência espiritual que a gente já possui, mas a gente não faz, a gente acaba não fazendo. Por que disso? Vamos fazer uma reflexão para a gente tentar entender qual é o nível dessa consciência. Quando Deus nos cria, nos permite ter a primeira reencarnação nesse planeta, quando a gente é lá os australopitecos, aqueles macacóides lá, eu tenho corpo físico? Tenho. Eu já tenho espírito? Tenho. E como é que o meu espírito pode ser ligado ao corpo? Porque eu tenho uma coisa intermediária chamada de perispírito, não é isso? Hoje nós temos isso? Temos também, não temos? Então beleza. Então eu posso dizer que eu sou completo porque eu tenho a parte espiritual e a parte material. Naquela época eu também já tinha. Porém, como Kardec nos ensina, nós somos feitos por Deus simples e ignorantes, não é isso? Simples do quê? Simples de necessidades. Quando a gente tem as primeiras encarnações, qual é a nossa necessidade? Sobreviver. Em outras palavras, André falou, comer, beber água, porque sem água a gente morre, e se abrigar. Percebem? Então, se eu tenho a minha necessidade é comer, beber água, sobrevivência, eu estou voltado com os meus olhos para onde? Joana de Ângeles nos diz, nós nascemos ególatras. Ela fala, quando ela fala nascemos, ela quer dizer as primeiras encarnações. Ególatra é o ego, é do egocentrismo.
hoje em dia é mais egoísmo, mas é daquela época do egocentrismo. Por quê? Eu não tinha como, precisando sobreviver, olhar para o meu próximo, olhar para outras coisas. Eu era puramente instintos, inclusive. Mas já tinha discernimento? Já tinha o começo. Porque eu já estava no reino nominal, não é isso? Mas eu só tinha necessidade da minha necessidade, não a necessidade do outro. Só que a gente vivencia, começa já a escolher, não é isso? O que difere a gente dos animais é que a gente consegue fazer algumas escolhas usando a nossa inteligência. Então, nas primeiras encarnações, eu já escolho algumas coisas. Eu já vou buscar algumas coisas. Eu acerto e eu erro também. Aí eu desencarno. Vou lá para o plano espiritual. Fico um tempinho lá me preparando normalmente, né? Volto. Reencarno. Ainda estou lá no começo. Vivencio as experiências, desencarno, acerto muita coisa. Quando eu acerto, eu evoluo? Sim. Quando eu erro, eu volto? Não, pois é, não. Exatamente. Por quê? Quando eu acerto na vida, e quando eu falo vida, eu falo desde as primeiras encarnações, a gente acerta, a gente vai evoluindo. Principalmente quando a gente aprende e põe em prática, que eu sempre digo que o difícil a gente põe em prática. Mas quando a gente aprende alguma coisa nova, principalmente da parte moral, e põe em prática, a gente evolui. Mas a gente também erra, porque nós, principalmente antigamente, era piorzinho, né? Então a gente errava. E os erros não fazem a gente retroagir, de forma alguma. Por quê? Porque quando eu massifico um conhecimento em mim, eu já evoluo. Se eu praticar, melhor ainda. Mas eu não tenho como perder esse conhecimento. Porque em todas as encarnações é uma somatória de conhecimentos que a gente tem. Mas e o erro onde entra? O erro entra na forma de expiações, não é isso? Então, por exemplo, dependendo do nível de erro, na próxima eu tenho que reequilibrar o que eu desequilibrei. Às vezes nem na próxima. Às vezes o meu erro é tão complicado que Deus, que é muito bom, se a gente parar para pensar, Ele permite que às vezes 2, 3, 10 reencarnações depois, quando eu estiver apto, eu vou reequilibrar aquele erro. Mas nessas primeiras encarnações, se eu sou ególatra, como diz Joana de Ângeles, qual é meu nível de consciência espiritual? Nulo, praticamente nulo. Por quê? Porque eu estou começando. Só que a partir do momento que a gente entra nesse ciclo de reencarnação, vem para a Terra, aprende, erra, desencarna, reencarna, aprende, erra, vivencia, desencarna. Automaticamente, como eu vou amadurecendo e vou aprendendo, vou melhorando, eu começo a crescer esse meu nível de visão espiritual, esse meu nível de consciência espiritual. Beleza? Estamos juntos no raciocínio? Muito bem. Então, conforme eu vou reencarnando e aprendendo, melhorando, esse nível automaticamente ele vai crescendo. Só que o problema é que a gente também erra, não é isso? Esse é o grande problema. Imagine então o Cristo. O Cristo ele tem um nível 100% de consciência espiritual. Ele não tem materialidade nenhuma, por isso que ele é o Cristo. Ele já se dispôs dessa materialidade, ele já se dispôs de todos aqueles sentimentos negativos que a gente ainda traz, né? E qual é a ideia disso? Qual que é a ideia disso? É justamente, a cada reencarnação, a gente aprendendo, a gente vai aumentando esse nível de consciência espiritual, que é aquilo que eu preciso para poder entender a minha reencarnação. Por quê? Quando a gente reencarna, a gente pode vir com duas situações. Quando a gente reencarna, a gente pode trazer duas situações. Boa, mozão. Ele não me passou. Não, ela não viu eu estudando, não, porque eu estava em Bragança. Mas é isso aí. A gente traz para as nossas reencarnações mais novas provas e expiações. O que são expiações? Expiações são um conjunto de situações que vai chegar para a minha vida, das quais eu não consigo escolher não passar por elas. Eu não consigo falar, não quero passar por isso, porque de certa forma elas estão tão intrínsecas na minha encarnação, que eu vou ter que passar por elas de alguma forma, não tem como eu evitar, não tem como. Então percebam, e as expiações normalmente são o quê? Erros,
São resgates, são erros que eu cometi antes e que naquele momento eu estou apto, eu já tenho uma bagagem mínima suficiente para poder lidar com aquele erro lá. Olha como Deus é bom. Porque já imaginou se ele já pega o da encarnação passada e já joga nessa? Às vezes a gente não dá conta. E eles sabem disso. A espiritualidade responsável pelo nosso plano reencarnatório sabe disso. Então o que eles fazem? Deixa o cara ir lá, reencarna uma vez, duas, três, agora dá. Aquela expiação, aqueles erros lá, agora dá para ele aguentar. Então vamos colocar na vida dele. E percebam que Jesus nos orienta a fazer como para passar pelas nossas expiações? Com o bem sofrer, né? Que inclusive faz parte desse capítulo também. Tem um item lá que é o bem e o mal sofrer. O que é o bem sofrer? Se a gente inverter a palavra, a gente entende. É o sofrer bem. Então eu pego as minhas expiações e tento sofrer bem. Como é que eu sofro bem? É difícil, né? Se a gente pensar materialmente, a gente não entende. Por isso que a gente tem que buscar a consciência espiritual. O que é sofrer bem? Sofrer bem é passar pelos perrengues, por todas as desgraças que a gente falou aqui, de uma forma que eu tenha a fé inabalável na vida futura, certo? Porque se eu tiver a fé inabalável na vida futura, muitas atitudes minhas perante as desgraças eu já vou fazer diferente. Resignação. Resignação é você aceitar aquela coisa ruim sem reclamar, sem botar a culpa nos outros, até porque o espírita sabe que a expiação que está para ele é culpa de quem? Dele, não é isso? Então como é que eu posso reclamar? Eu tenho que ser resignado com as coisas, por mais difíceis que sejam, né? Boa vontade, paciência, serenidade, estudo da doutrina, né? Veja só, não é isso? Não é fácil não é, mas veja só, se eu conseguir fazer isso, que é o que Jesus está falando para mim, nesse capítulo, eu vou conseguir vencer essa minha desgraça, essa minha expiação. Por quê? Porque eu vou passar bem por ela, seja ela qual for. E aí lá no futuro, o que acontece comigo? Evolui. Se eu passar bem desse jeito, pelas expiações, pelas desgraças, lá na frente, e veja, Delfino Gerador falou o quê? Que a gente tem que olhar os efeitos daquela desgraça. Lá na frente eu vou melhorar espiritualmente, moralmente. Então percebam que se a gente usar a consciência espiritual, essas dicas de Jesus, para enfrentar as nossas desgraças, lá na frente a gente vai sair vitorioso. Eu costumo dizer assim, não é fácil, porque imagine uma pessoa que tem uma doença terminal, mas até ela, se ela tiver essa visão espiritual, ela vai fazer o possível para não entregar os pontos antes da hora da desencarnação. E quantas pessoas, eu conheço pelo menos duas que tiveram doenças sérias e que o médico falou assim, olha, lamento informar, você tem 2 meses de vida, e a pessoa viveu 4 anos, a outra, se tinha 6 meses de vida, viveu 3 anos. Percebe como a matéria, o médico da matéria não sabe nada? Desculpe, nesse sentido. Então é isso, até numa situação mais extrema, se a pessoa seguir o que Jesus falou, você imagina uma pessoa dessa que era para viver 2 meses, viveu 4 anos, como ela acordou no plano espiritual? Eu creio que o pessoal foi lá aplaudir ela, que nem aplaudiram o Dr. Bezerra de Menezes quando ele chegou. É uma impressão minha. Por quê? Porque ela soube lidar com a pior dificuldade que surgiu na encarnação para ela, e ela saiu vitoriosa, eu tenho certeza, porque, veja, não é fácil mesmo, quando a gente pensa com a matéria. Se põe no lugar de uma pessoa que está em estado terminal, não é fácil, é muito difícil. Eu falo assim, a gente fala, mas eu mesmo também talvez não sei se eu conseguisse, ninguém conseguiria talvez, mas a gente precisa tentar, porque se a gente não tentar, nós somos, eu sempre digo isso, a gente é capaz de ir para um planetinha de provas e expiações, ou pior, porque o nosso está indo para a regeneração. E aí a Delfino de Girardin termina esse pedaço falando assim para a gente, então o que vos parece desgraça, é na verdade uma oportunidade de crescimento espiritual. Então percebam, aquilo que a gente chama de desgraça no fundo, quando a gente olha com a visão do Espírito, são oportunidades que a gente tem para crescer, para melhorar espiritualmente, progredir. E via de regra, as desgraças, essas desgraças, que a gente sabe que não são desgraças, mas essas, entre aspas, desgraças,
Elas servem para a gente o quê? Se mexer, sair da zona de conforto. Porque a gente só evolui se a gente sai da zona de conforto. Porque para evoluir a gente precisa subir um degrauzinho. Para subir esse degrauzinho tem que sair da zona de conforto. Não dá para fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Não é isso que a gente fala? É o louco, né? O louco existe, né? Quer buscar resultados diferentes, mas ele faz a mesma coisa, não funciona. Se eu não me falha a memória, acho que é o... como é o nome daquele mocinho que eu gosto de assistir? Arthur Valadares. Você já conhece o Arthur Valadares? Esse moleque é porreta, gente. Ele ensina a gente muito, mas muito. Ele tem um conhecimento dos evangelhos, que é uma coisa assim. E ele fala muito isso. Ele fala assim, a gente quer melhorar, a gente quer deixar de sofrer, mas não quer se mexer, não quer sair da zona de conforto. Não funciona. Não funciona. E aí a gente se pergunta, ora Luiz, se isso tudo que você está falando aí então, que a gente achava até agora há pouco, que eram as desgraças, não são desgraças, qual seria então a verdadeira desgraça? E aí a gente chega à seguinte conclusão. Quais são as duas situações que a gente traz para a encarnação? A gente já viu que as expiações, embora pareçam uma coisa, não são outra, né? São um trampolim para a gente melhorar. Então vamos falar das provas. O que é uma prova? Qual é a diferença da prova e da expiação? A prova é uma situação colocada na nossa vida que pode ser uma situação complicada, difícil, que também traz algum transtorno, ou não, pode ser alguma coisa que talvez me beneficie. O que eu quero dizer com isso eu vou já explicar. Imagina assim, só que é uma situação que eu posso escolher se eu quero passar por ela ou não. Ela não vem intrínseca na minha encarnação como as expiações. Elas são situações que eu posso olhar e falar assim, isso aí não quero não. E eu, desvio dela. Ou eu posso falar, nossa, isso vai ser legal. E aí eu encaro, e o problema que a Delfino Gerardão fala para nós é que às vezes a gente aceita fazer uma prova, só que a gente, por pensar muito material ainda, bagunça tudo e acaba transformando a prova em mais expiação lá no futuro. Dura, né? Verdade, vou dar um exemplo depois que eu vi numa palestra que eu achei fabuloso. Né? Então vejam, aquilo que eu posso escolher fazer ou não, se eu bato o olho e falo, isso aí está complicado, melhor desviar. E se eu aceito fazer e não faço legal, acabo gerando mais problemas? Veja, eu estou gerando, se eu estou errando naquela prova que eu escolhi, eu estou transformando em erro. Erro vira o quê? Expiação, gente. Né? E aí os espíritos falam, a Delfine fala para nós, aí está a verdadeira desgraça. Por quê? Porque é quando você tem uma prova, que é uma oportunidade de você melhorar espiritualmente, e ou você refuta, desvia, não faz, ou você faz e não faz direito, e também dá com os burros na água. Percebem? Onde é que está a verdadeira desgraça? Nesse caso, por quê? Porque quem não quer uma chance de evoluir mais rapidinho? E olha, eu creio que na nossa condição espiritual ainda, a gente sabe que a gente ainda é muito mais materializado do que espiritualizado, por isso a nossa dificuldade de pensar espiritualmente. Normal, tá? Normal, infelizmente, mas a gente tem que forçar, principalmente nós espíritas. Nós temos que forçar esse pensamento, tentar tomar as atitudes do nosso dia a dia com essa consciência espiritual, com essa visão espírita de homem. É assim que a gente consegue melhorar mais rápido. E aí você, muitas vezes, na hora de você reencarnar, existem as duas possibilidades. A equipe que está preparando a sua reencarnação fala assim para você, Luiz, vou pôr uma provinha aqui para você, tudo bem? Por quê? Porque, sabe aquelas expiações lá? Você já tem condição de lidar com elas, então elas estão vindo. Mas como a gente está confiando em você, eu vou botar uma provinha a mais aqui, que é para você fazer, para você evoluir um pouquinho mais rápido que o normal. Ou então, você acha que você está todo confiante para reencarnar, e você pede para eles, perturba esses caras e fala assim, olha, eu quero, uma provinha, uma prova. Aí eles vêm lá com a espiritualidade superior, e o espírito superior fala assim, tá bom, pode dar. Aí a gente vem com a provinha. O que acontece via de regra? Ou não faz ou faz errado. E aí perde a oportunidade. Então a perda de oportunidade de evoluir é que é a verdadeira desgraça na nossa vida, gente.
E aí eu tenho um exemplo dessa de que aceitou a prova e se perdeu. A gente encontra no livro Os Mensageiros, que a nossa turma aqui acabou de ler. Porque tem um capítulo lá, né, Miriam? Tem um capítulo lá que o André Luiz chega num lugar lá, ia ter uma palestra, uma apresentação, alguma coisa assim, e ele começa a conversar, ele percebe que as pessoas estão meio tristes, meio acabrunhadas lá, e ele, curioso, que só ele começa a perguntar, e as pessoas começam a contar que eram pessoas, ali é um quesito voltado para a mediunidade. Então muitos daqueles irmãos tiveram a opção de ter uma prova de mediunidade para poder auxiliar aqui na Terra, aceitaram de certa forma essa prova, mas um se perdeu por causa de sexo, o outro se perdeu por causa de jogo, o outro se perdeu por causa de poder, se sentiu muito empoderado no centro espírita e perdeu essa prova. Percebe que geraram expiações? Né? Mas eles aceitaram, eles pegaram a prova, só que eles fizeram mal feito, né? E aí, tem coisas que às vezes aparecem na nossa frente, que a gente olha assim, a gente fala assim, isso aí está difícil, eu não vou fazer não. Por quê? A gente pensa materialmente, e a gente perde uma oportunidade de fazer às vezes alguma coisa, que vai, né? Quer ver uma pequena prova que hoje quem está aqui já venceu? De vir para o centro. Você pode escolher, quinta-feira, véspera de feriado, hoje é dia de sair para balada, né? Quem pensou assim foi, não passou na prova, perdeu a oportunidade. Quem está aqui, graças a Deus, não é isso? Né? E o Milton Menezes, que é um palestrante espírita que eu gosto muito de assistir, ele tem um exemplo, ele é terapeuta. Ele conta de um senhor, de um jovem senhor, casado, 2 filhas, que ia no centro, participava do trabalho da turma do chocolate, que é aquela turma que faz a comida para levar para os irmãos de rua, né? Era assíduo, advogado, passou num concurso para a Receita Federal. Que legal! Vai ganhar os rios de dinheiro, né? Que legal, vai melhorar de vida, vai dar mais conforto para a família, mais segurança, tudo isso. E esse cara foi trabalhar lá. Com o passar do tempo, ele começou a galgar outras posições, começou a ganhar mais ainda, chegou num nível de diretoria em que aquela fascinação pelo poder que ele atingiu começou a mudar a característica dele. Ele parou de ir no centro, ele parou de auxiliar, ele começou a ter problemas em casa, ele começou a ter problemas com a mulher, e o Milton conta isso, obviamente, de forma sem citar nomes, porque a esposa dele, que estava já entrando num nível de depressão, foi procurar ele para fazer uma terapia. Então percebam, aí o pessoal fala assim, então ele não tinha que ter aceitado passar no concurso? Não, é justamente, ele aceitou, é uma prova para ele se esforçou, passou, beleza, mas é o que ele começou a fazer depois, com aquele fascínio do poder que ele sentiu, que fez ele perder o rumo, percebe? Porque se ele continuasse sendo o mesmo cara que ia no centro, né, e não deixasse o poder subir a cabeça, perfeito, ele podia ter aceitado, não importa, porque os bens materiais são necessários. E se a gente quiser ter uma Ferrari e você tiver condições de ter uma Ferrari, não tem problema nenhum. O problema é você colocar os valores morais na Ferrari, aí você vai ter problemas. É isso que a gente tem que pensar. Eu quero ter um carro melhor? Quanto mais caro, mais confortável, tudo bem, eu trabalho, eu ganho e tal. Mas o que você não pode é pôr. Aí caiu uma gota de oh meu Deus, o meu carro. Percebem? É aí que a gente se perde pela consciência material. Certo? Então, leiam esse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem muita informação, gente. É muita lição, né? Então, para a gente resumir hoje, aquilo que a gente normalmente acha que é desgraça do ponto de vista material, são as oportunidades que a gente tem para melhorar espiritualmente. E aquilo que às vezes a gente tem a opção, faço ou não faço, que seria uma oportunidade de crescer, e eu deixo de fazer ou não faço bem, aí está a minha desgraça da encarnação. Certo? Perguntas, dúvidas? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos botar som na caixa.
Então vamos novamente, elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, para poder agradecer pela oportunidade do estudo da noite de hoje. Que possamos, Mestre querido, reter esses ensinamentos no nosso coração, na nossa mente, mas acima de tudo, que o Senhor possa nos guiar, nos auxiliar, para que coloquemos em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Pois nós sabemos que a caridade maior é a prática dos ensinamentos. Então, que possamos ter forças, puxar da nossa mente, da nossa força espiritual, essa condição de colocarmos em prática todos os ensinamentos do Cristo, embora ainda vivendo na matéria, mas os ensinamentos morais, que o Pai permita que o nosso planeta receba todo um conjunto de energias para que todos os seus moradores, encarnados e desencarnados, possam receber essas dádivas do alto, possam sentir-se mais tranquilos e mais serenos, mais equilibrados. Permita, Pai, que possamos ter o Evangelho do Cristo como norma da nossa conduta no dia a dia, e que ele seja, em breves tempos, a norma de conduta de todos os encarnados desse planeta. Obrigado, Pai, por esta oportunidade, que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Graças a Deus e graças a Ti, Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, na mesma medida em que perdoarmos aos irmãos que nos ofenderam. Não permitas que caiamos em novos erros e livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus. Uma boa noite a todos. As pessoas que tiverem as crianças na evangelização podem já se dirigir para o passe. Pessoal de casa, até a próxima. Que Jesus abençoe a todos. Tchau.